Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje vamos ter a aula 4 da frente 2D que fala sobre triângulos. Bom, triângulos por definição é um polígono que possui 3 lados e 3 ângulos. Mas o mais importante aqui é lembrar a condição de existência de um triângulo. Temos que para um triângulo existir, a soma da medida de 2 lados tem que ser sempre maior que a medida do terceiro lado. Assim como a diferença da medida desses 2 lados, em módulo, tem que ser sempre menor que a medida desse terceiro lado. E aqui eu trouxe também mais as 3 características de triângulos que a soma dos ângulos internos é 180 graus, a soma dos ângulos externos é 360 graus e o número de diagonais é 0. Então temos uma primeira situação para resolver lá na página 15, que diz assim: sabem-se que 2 lados de um triângulo medem 5 cm e 8 cm e o comprimento do terceiro lado é um número inteiro. Satisfazendo essas condições, o maior número de triângulos que podem ser construídos é... e aí ele dá algumas opções. Então eu vou utilizar aquele desenho do slide anterior, esboçando aqui um triângulo qualquer, e aí eu coloquei as medidas 5 cm e 8 cm e deixei o terceiro lado como sendo o lado A. É bom enfatizar que isso aqui é só um esboço do desenho, só para a gente ter uma orientação de como é que a gente vai resolver o problema. Então, nessa situação, é bom a gente lembrar a condição de existência, e nesse caso, vamos lembrar da desigualdade aí, que o A tem que ser menor que a soma de B com C, e, ao mesmo tempo, o A tem que ser maior que o módulo da diferença de B com C. Assumindo, então, que o lado B vale 5 cm e o lado C vale 8 cm, a gente pode substituir nessas inequações. E aqui perceba que como o lado B é menor que o lado C, ficou menos 3, mas daí fazendo o módulo a gente obtém 3. Portanto, o A tem que ser uma medida maior que 3 e menor que 13, e como o enunciado fala, somente medidas inteiras. Então nós temos um conjunto de valores para A. E esses valores podem ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Portanto, temos um número de triângulos aí equivalente a 9 triângulos. Também é importante lembrar da classificação dos triângulos, mas vamos passar rapidamente porque isso é assunto já visto em vários anos anteriores, né? Então temos a classificação quanto à medida dos lados. O triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero se possui os 3 lados com a mesma medida. Isósceles se possui 2 lados com a mesma medida. E escaleno, nenhum lado com a mesma medida. E quanto à medida dos ângulos, ele pode se classificar em retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Retângulo se possui um ângulo reto, acutângulo se possui os 3 ângulos agudos e obtusângulo se ele possui um ângulo obtuso. Aqui temos uma observação bem legal para ser feita. É claro que, dadas as medidas dos 3 lados do triângulo, você consegue classificar ele quanto a equilátero, isósceles ou escaleno. Mas conhecendo as medidas dos 3 lados, você também consegue classificar quanto à medida dos ângulos. E basta observar essa relação onde o A vai ser sempre a maior medida dos lados. Então, se você verificar que o A ao quadrado dá sempre menor que o B quadrado mais C quadrado, temos um caso de um triângulo acutângulo. Se o A ao quadrado dá igual a B quadrado mais C quadrado, temos um caso de um triângulo retângulo. E se por acaso o A quadrado for maior que B quadrado mais C quadrado, temos aí então um obtusângulo. E é claro que eu não posso deixar de falar do triângulo retângulo, porque ele é um triângulo especial, cujos lados recebem também nomes especiais. Então, um lado que é o oposto ao ângulo 90 graus a gente chama de hipotenusa e os demais a gente chama de cateto. E eu digo que esse triângulo é especial porque nele vale o pitch. Não, só que eu não estou falando desse pitch. Eu estou falando aí desse velho barbudo, que foi responsável então pelo teorema de Pitágoras, que diz que a medida do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. O capítulo ainda traz alguns elementos desse triângulo. E nesse caso vamos colocar 4 elementos: a altura, a mediana, a bissetriz e a mediatriz. Começando então pela altura. Dizemos que a altura é o segmento de reta com origem em um dos vértices e é perpendicular à reta do lado oposto. Então nós temos 2 exemplos aqui. Temos um triângulo cujo ângulo aqui no A ele é agudo, ou pelo menos 90 graus. Mas nós temos aqui no outro segundo exemplo um triângulo obtusângulo. Então aqui você tem que tomar cuidado que a altura com relação ao vértice A, ela vai descer e ela vai ser perpendicular ao prolongamento dessa reta, desse segmento BC.
Então, quando você tem um triângulo obtusângulo, você tem que tomar muito cuidado com relação à altura do vértice que está fora desse ângulo obtuso. Como a altura está associada a um vértice, nós teremos então em um triângulo 3 alturas. E todas essas alturas vão se encontrar num ponto coincidente que a gente vai chamar de ortocentro. O próximo elemento é a mediana, que a gente define como sendo um segmento que une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Novamente, como a mediana está associada a um vértice, a gente pode ter 3 medianas em um triângulo e todas elas se encontram num ponto coincidente que a gente vai chamar de baricentro e que na física é muito conhecido como centro de massa. Esse baricentro tem uma característica muito interessante até para a resolução de exercício de matemática. Essa distância do ponto A até o baricentro e do baricentro até o ponto médio do outro segmento tem uma relação 2:1, ou seja, a distância A até o baricentro é 2/3 dessa mediana, enquanto que a distância do baricentro até o ponto médio é 1/3 da mediana. O próximo elemento é a bissetriz. É aquela semirreta com origem no vértice e divide o ângulo em 2 ângulos de mesma medida. Como a bissetriz está associada a um vértice, existirão 3 bissetrizes no triângulo. Elas podem se encontrar num ponto e esse ponto a gente vai chamar de encentro. E ele tem esse nome porque esse ponto ele é justamente o centro da circunferência inscrita nesse triângulo. E por fim, a mediatriz é aquela reta perpendicular ao lado, mas que passa pelo ponto médio desse lado. Como a mediatriz está associada a um lado e o triângulo tem 3 lados, então obviamente teremos 3 mediatrizes nesse triângulo. E todas elas vão se encontrar num ponto que a gente vai chamar de circuncentro, e ele tem esse nome porque ele é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. E você pode ter ficado um pouco confuso nesse caminho todo, achando que um elemento é igual ao outro, mas essa figura aqui deixa bem claro que esses 4 elementos podem ser bem distintos. Agora vamos falar um pouquinho sobre semelhança de triângulos. Dizemos que os 2 triângulos são semelhantes quando eles possuem os ângulos correspondentes com a mesma medida e os lados correspondentes com a mesma proporção. Podemos usar a seguinte notação então. A gente põe o triângulo e em seguida os vértices que compõem o triângulo, e aí esse sinal de tio é para dizer que um triângulo é semelhante ao outro. Então, neste caso, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. E quais são as consequências disso? Bom, como a gente já falou, as proporções entre os lados correspondentes são todas iguais, então A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F. E a medida dos ângulos correspondentes também são iguais. Agora, eu preciso de todas essas 6 informações para saber que os triângulos são semelhantes? E a resposta para essa pergunta é não. Nós temos aí os famosos casos de semelhanças, que são informações mínimas que você precisa saber para determinar que 2 triângulos são semelhantes ou não. E esses casos são caso AA, ângulo-ângulo, caso LAL, lado-ângulo-lado, e o caso LLL, lado-lado-lado. O caso ângulo-ângulo, que é a grande maioria dos casos de semelhança entre triângulos, então, no caso ângulo-ângulo, se você identifica 2 ângulos que possuem a mesma medida em 2 triângulos, você sabe que esses 2 triângulos são semelhantes. E com isso, então, vale as proporções entre as medidas dos lados correspondentes. Para o caso LAL, temos que identificar que a proporção entre os lados correspondentes são iguais e a medida do ângulo que está entre esses 2 lados também é igual. Neste exemplo, vemos que do triângulo verde para o triângulo vermelho, os lados possuem o dobro da medida, 10 para 5, assim como 6 para 3, e o ângulo entre esses lados é 90 graus. E no caso lado, você identifica então que a proporção entre os lados correspondentes é sempre a mesma. No caso do triângulo maior para o triângulo menor, temos que a proporção é 3, pois o 15 está para 5, assim como o 9 está para 3, assim como o 12 está para o 4. Então, temos algumas situações para resolver na página 16, começando pelo exercício 3, que pede a área do retângulo DEFB, dada a figura ao lado. Se ele está pedindo a área, então a gente precisa identificar essas medidas do retângulo. Nesse caso, estou identificando a medida horizontal por x e a medida vertical por y. E, portanto, a área seria x vezes y. Note que a gente tem o caso de semelhança dos triângulos ABC, que é o triângulo grande, com o triângulo ADE, que é o triângulo pequenininho,
situado em cima do retângulo, e o triângulo EFC, que é o triângulo médio que está aqui na direita do retângulo. E a partir dessa semelhança, a gente pode montar algumas proporções, começando pela semelhança do triângulo ABC grandão com o triângulo ADE, o pequenininho. Então, a gente pode montar que x está para o seu correspondente 30, assim como 6 está para o seu correspondente 18. E a partir dessa proporção, você descobre que o x equivale a 10. Uma vez que você descobre que o x equivale a 10, você também descobre que o segmento BF também vale 10. E se todo o segmento BC vale 30, então a gente pode concluir que o segmento FC vale 20, que é a diferença do 30 pelo 10. E partindo para uma segunda semelhança de triângulos, no caso agora a semelhança do triângulo ABC grandão com o triângulo EFC, que é o triângulo médio, temos a seguinte proporção. O y está para o 18, assim como o 20 está para o 30. E a partir dessa igualdade você descobre o valor de y, que é 12. Daí, agora que você tem os valores de x e y, você pode calcular a área, que nesse caso vai dar 120. Portanto, a alternativa correta é a letra A. O próximo exercício fala assim. Um telhado inclinado reto foi construído sobre 3 suportes verticais de aço colocados nos pontos A, B e C, como mostra na figura abaixo. Os suportes nas extremidades A e C medem respectivamente 4 metros e 6 metros de altura. A altura do suporte B é, então, D, e ele dá algumas alternativas. Primeiramente, é muito importante você desenhar essa reta paralela à base, formando então dois triângulos. Um triângulo menor, que vai do A até o B, e um triângulo maior, que vai do A até o C. E esse problema consiste em você calcular essa diferença no suporte B, que tem para cima dessa reta paralela, que a gente vai chamar de x, porque a gente sabe que dessa reta paralela para baixo, a medida é 4. Então, transportando os valores em azul aqui, o 12 metros, o 8 metros, e essa medida é 2 metros, porque é a diferença do 6 com 4. Temos que esses dois triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo, ambos possuem ângulo reto, e esse ângulo agudo, que é comum aos dois triângulos. E, portanto, a gente pode montar a proporção entre os lados. Nesse caso, as medidas verticais, x está para 2, assim como as medidas horizontais 12 do triângulo menor está para o 20, que é a medida horizontal do triângulo maior. A partir dessa igualdade, então, você descobre que o valor de x é 1,2. Daí, se o x é 1,2, somando com aquela medida logo abaixo da reta paralela, que é 4, você obtém o 5,2. Portanto, a alternativa correta é a letra D. O exercício 5 diz, em uma rua, um ônibus de 12 metros de comprimento e 3 metros de altura está parado a 5 metros de distância de um semáforo, o qual está a 5 metros do chão. Atrás do ônibus para um carro cujo motorista tem os olhos a 1 metro do chão e a 2 metros da parte frontal do carro, conforme a figura abaixo. Determine a menor distância D que o carro pode ficar do ônibus de modo que o motorista possa enxergar o semáforo inteiro. Então, apesar das várias informações que esse problema tem, ele é bem fácil de resolver. E primeiro, é ideal que você construa esse desenho dos triângulos que a gente precisa considerar. Então, note que nesse triângulo na frente do carro, nós temos aí ele a 1 metro do chão e a distância do observador do carro até o ônibus é essa distância D mais os 2 metros. No outro triângulo, acima do ônibus, nós temos aí a medida horizontal é o comprimento do ônibus mais a distância dele até o semáforo. E a medida vertical, aí você tem os 5 metros, menos tem que descontar essa altura do ônibus, que é de 3 metros. Então, eu trouxe essa figura aqui para baixo, considerando todas essas medidas. Note que a altura do ônibus é de 3 metros, mas aqui eu coloquei 2, já desconsiderando essa diferença de 1 metro, que é a distância do chão até o do observador do carro. E esse 2 metros do outro triângulo é os 5 metros menos os 3 metros da altura do ônibus. Então, nós temos dois triângulos semelhantes, e não só semelhantes, nesse caso, esses dois triângulos são congruentes, porque, além de terem os mesmos ângulos, eles têm duas medidas iguais, né? As medidas verticais são 2 e 2. Portanto, a gente já consegue concluir que esse D mais 2 tem que ser igual a 17. E se D mais 2 tem que ser igual a 17, então é fácil concluir que esse D tem que ser igual a 15. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D, 15. E o último exercício da situação para resolver
diz que o triângulo ABC tem altura H e base B, conforme a figura. Nele está inscrito um retângulo DEFG, cuja base é o dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo em função de H e B é dada pela fórmula e ele dá várias alternativas. O aluno ele tende a se assustar muito com esse tipo de exercício, porque a resposta não vai ser um número, e sim uma expressão. Mas o que eu posso dizer é, não se preocupa por enquanto com a resposta, e sim com as informações que ele te dá. A primeira informação que eu considerei foi a de que a base desse retângulo é o dobro da altura. E se ele pede para descobrir a altura desse retângulo, então eu chamei ela de x, e portanto a base dela é 2x. E aqui eu destaquei os dois triângulos que a gente vai fazer semelhança. Eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, afinal eles têm esse ângulo A que é comum aos dois triângulos, e você pode considerar o ângulo C, ele tem a mesma medida que o ângulo G, afinal esses dois lados horizontais são paralelos. Portanto, temos um caso de semelhança ângulo-ângulo. E aí a gente consegue montar então as proporções não só entre as medidas dos lados, mas também entre as alturas desses triângulos. Então, neste caso, considerando o triângulo azul, a gente tem que a base do triângulo azul está para a altura do triângulo azul, assim como no triângulo verde, a base, que é 2x, está para a altura desse triângulo verde, que é h, menos essa medida x da altura do retângulo. Fazendo então a multiplicação cruzada, você vai ter que b vezes h menos x é igual a 2x vezes h. Aplicando a distributiva, você tem que BH menos BX é igual a 2xH. Então, eu passo esse menos BX para o lado direito da igualdade com o sinal trocado. E então, do lado direito da igualdade, eu tenho um fator comum, que é o x, que eu posso colocar em evidência. Sobrando, então, dentro do parênteses, 2h mais b. E se esse 2h mais b está multiplicando o x, ele pode passar dividindo. E dessa maneira, eu consigo isolar o x, que era justamente o que a gente queria descobrir, que era a altura do retângulo. E então, temos que a altura do retângulo em função de h e b é essa expressão b vezes h dividido por 2h mais b. Fechou, galera? Então partiu exercitar. Façam lá a leitura do capítulo e anotem suas dúvidas. Um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!